Olá pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje a gente tá aqui pra falar sobre uma série um pouquinho problemática. Estou falando da série The Royals, constituída até o momento com 5 livros, mas tem mais em lançamento, onde o primeiro se chama Princesa de Papel, o segundo se chama O Príncipe Partido, o terceiro Palácio de Mentiras, o quarto é Herdeiro Caído e o quinto Reino em Pedaços. A primeira coisa que a gente pode notar vendo essa série é que as capas desses livros são lindas, elas são maravilhosas, tem essa hot stamp nelas, ó. Enfim, as capas são muito bonitas e eu conheci a história porque eu joguei no Google lá, livros parecidos com a seleção. E daí veio essa indicação, mas que não tem nada a ver. Em um resumo rápido da história, ela é nossa protagonista e ela foi criada sempre pela mãe, então uma mãe solteira criando a filha. Porém, a mãe dela acaba morrendo. Ela estava com câncer, estava no hospital e para cobrir os gastos que a mãe tinha no hospital e para se manter, ela roubou a identidade da mãe e passou a trabalhar como uma stripper num clube de strip. Então já tem essa história de uma menina de 16 anos que está trabalhando num ambiente nada saudável para ela porque ela precisa muito do dinheiro. Porém, a mãe dela acaba morrendo e ela precisa se manter. Ela não quer ser enviada para um orfanato, porque não quer depender do sistema, do Estado para viver. Então, ela continua nessa vida dela que ela tem como stripper, ganhando esse dinheiro dela e se mantendo. Então, ela faz todas as coisas com identidade falsa, mora em lugares que são precários, mas que cabem no orçamento dela. E o objetivo dela é se formar no ensino médio, aí ir para uma faculdade, cursar algo como administração, algo assim, que tenha um emprego mais tranquilo e fixo para ela ter uma vida humilde. Então esse é o objetivo da protagonista. Contudo, entra em cena o Colum, que ele é um dos sócios de uma empresa que faz aviões para o exército. Então ele é podre de rico e ele tá atrás dela. E depois de um tempo, ela descobre, eles conversam, que ele é o melhor amigo do pai dela e que o pai dela tá morto. Deixou só uma carta falando que ele tinha uma filha. E a partir desse momento, o Callum, eu falei errado o nome dele antes, passou a procurar pela ela, porque ele queria deixar a herdeira do melhor amigo dele com uma vida digna da herdeira de uma das maiores empresas de aviação. Então ele encontra ela, descobre que a mãe tá morta e tal, e ele passa a ser o tutor. Então ele tira ela daquela vida que ela tinha e coloca numa vida de gente rica. Acontece que ao tirar ela dessa vida de stripper e tal, e colocar ela nessa vida de rica, ele também coloca ela em contato com os 5 filhos que ele tem. Ele tem 5 filhos meninos, com os nomes de... O mais velho é o Gideon, aí vem o Red, o Aston e os gêmeos Sebastian e Sawyer, alguma coisa assim. Então, são 5 filhos que ele tem e ele coloca ali no convívio porque a ela passa a morar na mesma casa que eles. Ok, tudo bem. Tem um enredo legal, a história, o desenrolar, o mistério que tem nela é ok. O problema não é você gostar do livro, tudo bem gostar do livro, mas a questão é que você tem que reconhecer que os protagonistas, eles são pessoas tóxicas e ruins, eles não são pessoas boas, são jovens problemáticos, tá? E ok, você gostou do livro, gostou, se apegou aos personagens, a questão é que você não pode definir isso como um relacionamento normal, porque não é normal. Isso que acontece nesse livro não é. Tem várias cenas de assédio, inclusive a ela no momento, ela comenta com um dos personagens, falando assim: durante toda a minha vida que eu trabalhei como stripper, nunca fui desrespeitada, nunca fui tratada da forma que vocês fazem comigo. Ou seja, ela falou pra eles que eles assediavam ela muito mais do que qualquer homem que ela já teve que trabalhar, teve que dançar pra eles. Então tem esse momento na série, esse momento de reconhecimento, porém a protagonista ela não vai além ali. Ela sabe que ela tá passando é errado, mas aí na hora que ela se apaixona pelo cara, só se apaixona, entende? Então temos que ver que
pode ser boa, você pode gostar da leitura, porque a leitura é bem fluida, ela é rápida, você pode se apegar aos personagens, mas não pode querer um relacionamento desse tipo pra você. Não tenho a intenção de fazer esse vídeo como uma spoilerzinha, né? Pra quem não sabe, eu tenho esse quadro aqui no canal, que eu leio o livro e faço uma resenha com vários spoilers, porém, eu vou ter que estar falando aqui sobre alguns fatos do livro, algo que acontece, para vocês medirem esse nível de toxicidade. O enredo dessa história se passa no ensino médio. Eles estão ali no último ano do ensino médio, quase lá, quase se formando. O filho mais velho, o Gideon, ele não tá mais na escola, ele já tá na universidade. E como eles são muito ricos, eles estudam num colégio de gente rica, e eles são uma família muito grande, eles acabam dominando o colégio, eles são os donos do colégio, todo mundo obedece a essa família. Como o Gideon saiu, quem ficou como mais velho é o Red, e é ele então que tá dominando e comandando tudo. A partir do momento em que a Ella chega no colégio, né, porque ela passa a estudar junto com eles na escola, ela tá meio que em observação de todos lá. Porque ainda não foi solto nenhum comando, nenhuma ordem dos Royals, que é assim que eles chamam. Então não foi definido qual será o futuro dela. Se por acaso algum deles definir que ela pode ser massacrada, a escola inteira se volta contra ela e vai pra cima. Aí se definirem que não pode, então daí eles já dão aquela amenizada e começam a tratar ela melhor. Então nesse começo ninguém na escola fala com ela porque ainda não foi definido o destino dela. Somente uma pessoa, que ela também tá lá por uma boa ação de alguém rico. Então tem essas duas discrepâncias ali, as duas que são pobres, nasceram pobres, foram criadas como pobres, mas estão no meio dessa galera rica porque algum rico quis dar essa boa ação. No caso, um parente distante ali. Claro, a ela não quer viver desse jeito, ela pensa em fugir, mas o Callum, que é o pai, né, dessa família, ele fez um acordo com ela, que se por acaso ela ficar com ele até se formar no ensino médio, ele vai dar uma quantia de dinheiro mensalmente pra ela se manter ali. Então, pelo dinheiro, como ela sabe que é difícil ganhar dinheiro e que ela quer fazer uma faculdade e ela precisa juntar mais pra pagar essa faculdade, ela permanece ali. Porém, tem cenas absurdas. Primeiro fato é que nessa escola aqui não importa se tem diretor, não importa se tem professor, só importa se o aluno tem dinheiro. Se o aluno fizer a maior merda que tiver nessa história, ele der dinheiro pro diretor, o diretor tá ok, não vai reclamar pra ninguém. Então, quanto mais dinheiro você tem pra desembolsar pro diretor, mais você consegue. Tudo bem que realmente pode acontecer essas coisas na vida real, que pode ser um retrato de algo que acontece, mas é muito frio. Outro fato que eu comentei já bastante é sobre o assédio. Como você tá vivendo uma vida tranquila lá, beleza, mais ou menos tranquila, tá tomando o seu café da manhã de boa, aí vem o cara e segura, né, a ferramenta dele e esfrega meio que assim na sua cara. Gente, isso é puro assédio. E daí depois, no final, eles serem melhores amigos, assim, ai, né, ai... muito errado, muito errado. Outra coisa também é que o protagonista homem dessa história, né, no caso o Red, ele joga muito na cara dela, fala coisa e trata ela muito mal, assim, é um absurdo essa história. E ali desenvolve romance mesmo assim. Ai, eu fico abismada. Os 3 primeiros livros, eles contam a história do relacionamento da Ella e do Red. Então, nesse primeiro tem onde que eles se conhecem, onde que eles começam a se relacionar. Aí, no segundo, acaba acontecendo uma coisa lá no final do primeiro, que a Ella foge de casa. No segundo, eles estão procurando por ela. E acaba que tem um acidente aqui, né? Um acidente bem entre aspas. E uma pessoa acaba morrendo e o Red é preso. E aqui no terceiro, o pai da Ella, ele volta, ele não tá morto, ele só caiu lá, o helicóptero, o avião que ele tava, ele caiu numa floresta, ficou um tempo desacordado, mas ele voltou. E daí aqui eles estão lutando com o processo que o Red tá preso e parece que o dinheiro não tá sendo suficiente pra comprar a liberdade dele. Vale também lembrar que no segundo, eu não lembro se é no segundo ou no primeiro agora, mas tem um personagem que ele dá drogas pra ela, que ele dopa ela e tenta estrupar. Então já tem esse outro fato aqui na história, que eles estão numa festa e ela é dopada pelo cara.
né, também mais coisa bosta. Porém, nessa parte, os irmãos, eles se reúnem porque eles acham errado você dopar uma garota, dar droga pra garota, mas tudo bem você segurar o seu jubileu na frente dela e, tipo, esfregar. Tipo, isso tudo bem, assim, você humilhar a guria na frente da escola inteira, fazer ela lá, andar de calcinha e sutiã no meio da escola pra todo mundo ver, tipo, tudo bem essa parte. A única questão aqui é que não pode drogar. Não tô falando que drogar é certo, tô falando que tudo isso é errado. E o quarto e o quinto livro, eles não focam na história da Ella e do Red. Aqui a gente vai conhecer uma nova protagonista e vai ter a história do Aston se apaixonando e tal. E o Aston, que é o cara que segurou o jubileu, no caso. Que virou o melhor amigo da Ella, no caso. Histórias conturbadas. A questão aqui é, se você é uma adolescente que é levada numa casa que você não conhece ninguém e que as pessoas de lá estão maltratando você e que a única pessoa que te dá apoio é aquela que manda em tudo, você vai lá e reclama pra pessoa. E a ela não, ela fica de boa, né? De boa ali pra ela, enquanto o Callum não tá sabendo basicamente de nada. Ele sabe que os filhos deles não gostam dela, mas não imagina toda a zona que eles fazem com essa menina. E ela não faz nada, ela não tenta se dar voz. Eu estou falando desse livro agora porque está hypando muito os livros do After, os livros daquele filme que foi recentemente lançado na Netflix, 365 dias, algo assim. Até um pouco de 50 tons de cinza a gente tem aqui, porque a questão é que são romances contemporâneos, hots, que tem esse clamor, assim, né, pelo enredo, pela história. Porém, eu tô vendo muita gente falando que o Red é meu sonho de consumo, eu queria um Red pra mim, eu queria um Harlan, não lembro o nome do cara do After porque eu nunca li, mas gente, a questão é, você pode ler os livros, você pode gostar dos livros, você pode ter esse apreço, né, esse carinho pelo personagem, mas jamais querer um relacionamento desse pra você. Um relacionamento desse tipo não é normal e não é certo falar pra adolescentes que estão tendo os seus primeiros relacionamentos que esse tipo de relacionamento é certo, porque não é certo um cara chegar e falar isso pra você e você se apaixonar por ele, entende? Então essa é a mensagem desse vídeo. Você pode gostar de romances, de ler romances tóxicos, mas jamais pode levar isso pra vida. Sem pegar isso de como um exemplo do que não ter na sua vida, de um exemplo do relacionamento que você não queira. Então essa é a mensagem desse vídeo. Agora que eu já falei tudo que eu tinha que falar, falei todos os pontos negativos dessa história, eu vou deixar aqui duas dicas. A primeira é que se por acaso vocês gostem desse estilo, né, desse gênero, que é um romance hot, um romance contemporâneo, leiam os livros da Ellie Kennedy. Ellie Kennedy é uma das autoras que escreve Princesa de Papel. Eu falei que eu não sei o que aconteceu para ela escrever essa história, porque os protagonistas homens, né, masculinos daquela história são respeitosos, assim, com as mulheres, e daí ela chegou aqui e fez isso. Enfim, a quadrilogia Amores Improváveis é uma que eu indico bastante, que eu gosto muito dos protagonistas. Tem, assim, uma cena diversificada, ela aborda temas importantes como aborto, é falado da questão de abuso, só que é de um jeito diferente, é de uma forma mais elaborada, mais cuidadosa, então é totalmente diferente dessa obra aqui que ela escreveu em parceria, né, que ela escreveu com um pseudônimo. E o outro recado é que o meu livro Sonhos e Liberdade está em pré-venda. Então, pessoal, vão lá e comprem o livro, me ajudem, porque é muito importante que as vendas ocorram na pré-venda, né, pra mostrar que a gente tá ali, que tem leitor que quer ler. Então, por favor, o link vai estar aqui embaixo na descrição, entra lá e compra o livro pra mim. E o vídeo de hoje foi esse, gente, um desabafo aqui em meio geral. E é isso. Tchau!